Meus senhores, boa tarde. Eu me chamo Reinaldo Paz Barreto, sou diretor institucional do Grupo do Jornal do Brasil e com grande alegria para nós, com grande orgulho, estamos dando início esta tarde à parte formal da nossa casa, das nossas apresentações, inaugurando com a palestra do Gilberto Freire Neto. Como sabem, o Jornal do Brasil foi o primeiro periódico do Brasil que teve um caderno especialmente dedicado à cultura, que se chamou Suplemento Dominical, depois Revista Domingo e depois Suplemento Literário. Então, é uma tradição que começou em 57, há mais de 50 anos. Para nós é uma coerência continuarmos nesta casa, ainda mais numa feira como a de Paraty, falando de cultura. Queria também homenagear aqui o meu colega, o Costa e Silva, obviamente o vulgo Marechal, que aqui está presente, e toda a equipe do Jornal do Brasil que nos apoia. Gilberto, a palavra é sua para falar deste mestre que, embora tenha nascido em 1900, como se diz de brincadeira, dos 500 anos de Brasil, 100 já são dele. Nós, então, para você explicar mais e conversar com esse público. Muito bem-vindo, muito prazer. Muito obrigado, Reinaldo. Em nome da Fundação Gilberto Freire, da família de Gilberto Freire, gostaria de agradecer, primeiro, a receptividade aqui da Casa do JB, para que a gente possa, acima de tudo, ter uma conversa mais do que uma palestra. Eu acho que é uma conversa com todos aqui, de uma forma muito ampla, de uma forma muito aberta, sem rigores, né? Em que eu vou tentar pontuar algumas passagens da vida e da obra de Gilberto para que a gente possa entender, né, fatos que são marcantes, né, nessa obra rica que interpreta o Brasil. A nossa programação vai de hoje até sábado, né, de conversa aqui. Ela está estratificada de uma forma muito interessante. Hoje a gente teria, mas não vai ter, a presença, e eu lastimo isso, a presença do Nelson Pereira dos Santos, mas ele deve estar aqui amanhã, e a gente coloca ele na discussão. Então amanhã, no mesmo horário aqui, 16 horas, a gente vai ter Nelson Pereira dos Santos conversando um pouco mais sobre o documentário que nós vamos exibir aqui, logo em seguida da minha fala, né? E que mostra um pouco para vocês, né, do que é o Casa Grande Senzala, do ponto de vista audiovisual, com a assinatura de Nelson Pereira dos Santos. É um trabalho muito rico, muito interessante de se ver e altamente didático, né? De uma forma muito profunda, né, para a gente que é brasileiro e que consegue se identificar dentro, né, do universo de Gilberto Freire. Amanhã teremos o Sebrae, junto comigo aqui, o Dr. Nilo Simões, que é o superintendente do Sebrae em Pernambuco, conversando um pouco mais sobre a visão do empreendedorismo a partir da vida e da obra de Gilberto Freire, que a gente tem, o que vocês podem acompanhar aqui ao lado, né, um pouco de uma exposição, né, do Nordeste, né, que Gilberto Freire pontua, o Nordeste da cana-de-açúcar, né, que Gilberto Freire pontua como a rica civilização, que a gente chama de civilização do açúcar, que é a mãe das civilizações brasileiras, e que a partir dela a gente tem uma variação enorme, né, de outros valores e de outras riquezas, e que gera novas civilizações brasileiras, né, como aqui, de certa forma, né, aproxima Pernambuco de Paraty. Paraty é um pouco da civilização do açúcar misturado com a civilização do ouro e do diamante, né? Então a gente tem aqui valores que são muito próximos dos valores pernambucanos. E eu estou extremamente, não posso dizer surpreso, porque eu já esperava, mas feliz, né, pela gastronomia aqui de Paraty. Aqui se come muito bem, né, e eu hoje tive um almoço que acabou exatamente agora, não faz 10 minutos que eu acabei de chegar. Então é um típico almoço pernambucano em terras de Paraty, como seria um típico almoço de Paraty em terras de Pernambuco, extremamente rico, de uma culinária gostosa, forte, saborosíssima, né, e local, né, sem deixar de ser brasileiríssima. Então estou muito feliz em todos esses aspectos. Nós teremos aqui amanhã Nilo Simões, Sebrae, falando um pouco do papel do Sebrae dentro desse universo da civilização do açúcar, desses valores. No sábado teremos Maria Letícia Cavalcante e nós teremos amanhã Sebrae e mais o Raul Lodi falando de cotidiano, e fé, religiosidade, costumes, moda, né, dentro do universo da civilização do açúcar, né? E no sábado nós vamos ter Maria Letícia Cavalcante, né, que é uma pesquisadora pernambucana, da gastronomia pernambucana. Um pouco da exposição tem algumas imagens aqui de pratos pernambucaníssimos. Temos alguns livros ali naquela mesa, ali na nossa lateral,
com o último livro publicado dela, que é uma bíblia de referência para a culinária pernambucana, né? E vamos ter o chefe César Santos, né, nos brindando com a degustação de alguns pratos que são pernambucanos e que certamente vocês vão se identificar, vocês de Paraty ou do Rio de Janeiro, né, vocês vão se identificar como parte dessa rica civilização do açúcar, porque tem muita coisa muito parecida, parecidíssima, né, com o que a gente consome por lá. Às vezes mudam-se os nomes, mas os ingredientes são os mesmos, e às vezes a forma de fazer modifica-se um pouquinho. O sabor um pouquinho mais azedo, um pouquinho mais ácido, um pouquinho mais doce, um pouquinho menos isso, um pouquinho menos aquilo, mas certamente vem de uma mesma origem, vem de uma mesma influência, né? Só tem mais um temperinho local aí que dá aquela diferenciação, né? E eu espero encerrar isso com chave de ouro, que seja uma contribuição da Fundação Gilberto Freire de Pernambuco, né? Aqui a Flip, que é uma feira das mais importantes e que tem Gilberto Freire como homenageado do ano, né? Então, vou tomar assento aqui, vou falar um pouco e espero que vocês me interrompam e participem do que eu tenho para falar aqui, que a gente possa conversar um pouco, né? Não tenho receio, não quero fazer aqui nenhuma conversa de forma alguma acadêmica, pelo contrário, nem tenho formação para isso. Eu sou administrador, sou um gestor cultural, né? Trabalho muito nessa área e a ideia é que a gente possa construir junto aqui um espaço de discussão. E que esse espaço de discussão seja próximo do universo de vocês, né? Que a gente possa interagir, discutir, desconstruir ou reconstruir algumas ideias, né, que tenham origem em Gilberto Freire, mas que certamente já evoluíram com outras contribuições, né, com outros profissionais, com outros executivos, com outros gestores. Tá certo? Ficarei muito feliz em poder conversar com vocês sobre o tema. Tá bom? Bom, meus amigos, antes de mais nada, eu vou falar um pouco da vida de Gilberto e não tem como a gente pontuar a obra, isso é uma discussão que a gente tem na Fundação Gilberto Freire há muito tempo, não tem como pontuar a obra sem falar um pouco do homem, da origem, e como é que Gilberto, quais foram as oportunidades que a vida deu a Gilberto Freire, que ele passou a usufruir, né, dessas oportunidades e a tentar convergir pensamentos e discussões sobre o que é ser brasileiro, ou quais serão os valores que pontuam o ser brasileiro, esse cidadão que faz parte de uma civilização das mais ricas do mundo e que é tão rica quanto qualquer outra das grandes civilizações que conhecemos. Gilberto nasce em 1900, no dia 15 de março, né, filho de um juiz de direito, um professor da Escola de Direito do Recife, né, ou seja, não era proprietário de engenhos, nem nada mais disso, né, e de uma mãe devotada que tinha 4 filhos, né, junto com Gilberto, e que Gilberto, de uma infância como toda criança, gostava muito de brincar e de pintar, e era um pouco arredio aos métodos tradicionais de ensino, né, e a avó chegou a questionar se ele não teria, né, com até 7 anos de idade, um retardamento mental, por até aquele período não ter desenvolvido habilidades no escrever ou no ler, né? E era um desafio muito grande para a família tentar educar aquela criança que só gostava mesmo de brincar e de pintar, né? Pintava, desenhava. E estava chegando no Recife o Colégio Americano Batista, e Alfredo Freire, o pai de Gilberto, foi das pessoas no Recife que apoiaram a vinda desse colégio, e formalizou a chegada, né, desse grupo americano no Recife. Hoje é uma das escolas tradicionais e mais antigas da cidade, o Colégio Americano Batista, e Alfredo Freire foi praticamente um dos instituidores dessa escola. E por essa aproximação, buscou, junto a alguns professores de origem americana, e principalmente o Mr. Williams, um professor de literatura inglesa, que tentasse desenvolver com Gilberto Freire algum tipo de método para que a criança fosse educada. Né? E o Mr. Williams topou o desafio, iniciou esse processo de aproximação com Gilberto Freire, né? Uma criança que adorava pintar, rabiscar, e que começou a se interessar pelo que o Mr. Williams escrevia embaixo dessas pinturas, né? E aquilo ali começou a provocá-lo a tentar saber o que significava o que estava sendo escrito.